Imagine uma fita tão perturbadora, que quem a ouviu diz ter sido perseguido por vozes mesmo depois que ela parou de tocar. Um exorcismo tão extremo, que foi declarado confidencial até mesmo dentro do Vaticano. E se eu te dissesse que ele foi gravado, e depois escondido do mundo por décadas? Hoje, você vai descobrir o que ninguém quer que você veja. O caso que desafia a fé, a razão e a própria realidade. Antes de entendermos por que esse exorcismo foi tão poderoso e tão perigoso, precisamos voltar no tempo. Para um mundo onde o bem e o mal eram forças visíveis. Onde a possessão não era ficção, mas realidade aceita até por reis e papas. O exorcismo é um ritual de expulsão de entidades malignas que, segundo a tradição cristã, se apoderam do corpo de uma pessoa. Ele é executado por um sacerdote autorizado, usando orações específicas, símbolos sagrados, em casos extremos, relíquias religiosas. A prática existe há milhares de anos. Muito antes do cristianismo, povos antigos já realizavam rituais para expulsar espíritos ruins. Egípcios, babilônios, gregos. Todos acreditavam que havia algo além da carne, algo que podia tomar o controle da mente. Mas com o tempo, o mundo moderno começou a desacreditar. Psiquiatria substituiu fé. Possessões passaram a ser chamadas de transtornos. E o exorcismo caiu na sombra. Até que certos casos desafiaram a medicina. Casos onde a ciência não pôde explicar. Vozes em idiomas mortos. Corpos que flutuam. Forças invisíveis que quebram objetos. Foi aí que o exorcismo voltou com força total. E alguns desses casos foram documentados. Entre os corredores silenciosos do Vaticano, existem portas que não podem ser abertas por qualquer um. Ali, escondem-se documentos que nunca chegaram ao conhecimento do público. Um desses arquivos fala sobre um exorcismo tão violento, tão incomum, que foi selado por ordens superiores. Relatórios descrevem um caso ocorrido na década de 1940, em uma pequena vila italiana. Uma jovem de apenas 14 anos começou a manifestar comportamentos inexplicáveis. Gritava em latim sem nunca ter estudado, convulsionava à presença de símbolos religiosos, e sua força parecia sobre-humana. Padres experientes foram chamados. Durante o ritual, objetos voavam pela sala. Um dos religiosos ficou em coma por 3 dias após o contato com a garota. Ela descrevia detalhes da vida dos presentes, e até segredos que ninguém havia contado. O ritual durou dias. E tudo foi gravado. Dizem que o vídeo está guardado até hoje nos arquivos secretos do Vaticano. E que apenas 3 pessoas assistiram à gravação completa. 2 delas nunca mais falaram sobre o assunto. A terceira desapareceu misteriosamente. Mas se tudo isso é real, por que ninguém nunca contou ao mundo? Imagine uma fita. Um rolo de gravação antigo, escondido em um cofre de pedra no coração do Vaticano. Uma relíquia que não pode ser vista. Não por medo do conteúdo, mas por causa do que ele pode liberar.
Relatos anônimos de pessoas que viram trechos da filmagem falam de vozes impossíveis, que saíam da boca da jovem em simultâneo, como se dezenas de entidades falassem por ela ao mesmo tempo. Ela flutua, o olhar vazio, mas fixo, como se enxergasse algo além deste mundo. Objetos são lançados contra a parede com força descomunal. Os crucifixos viram de cabeça para baixo. A câmera treme. Um padre cai ao chão gritando em latim, enquanto o outro desmaia. A fita termina com gritos abafados e uma súbita interferência. Como se algo, ou alguém, não quisesse que aquilo fosse registrado. E a pergunta que fica é: essa fita foi selada para proteger a garota? Ou para proteger o mundo do que estava nela? Durante décadas, todos os envolvidos naquele exorcismo desapareceram dos registros oficiais. Padres transferidos para missões remotas, arquivos selados, e uma rede de silêncio que cobria tudo como uma névoa sagrada. Até que um deles falou. Em 1999, um exorcista aposentado, identificado apenas como Padre A, deu uma entrevista clandestina a um pesquisador italiano. As imagens nunca foram divulgadas. Mas o áudio vazou. O padre descreve a jovem possuída com detalhes chocantes: mudanças físicas instantâneas, pele que queimava ao toque de água benta, conhecimento de línguas mortas que ele próprio desconhecia. Fomos advertidos que não devíamos documentar. Mas eu gravei. Eu precisava lembrar que o inferno não é uma metáfora. Após esse testemunho, o padre desapareceu. Oficialmente, foi para um monastério nos Alpes. Extraoficialmente, ninguém mais o viu. Porque ele quebrou o silêncio. E porque, depois disso, foi como se nunca tivesse existido. E a gravação realmente existiu. E se a possessão foi tão real quanto os relatos indicam, por que ninguém jamais viu o vídeo completo? Porque a Igreja, uma instituição milenar acostumada a lidar com o sobrenatural, abafaria o caso? A resposta pode estar no impacto devastador que a revelação poderia causar. A fé é frágil, e o terror, quando documentado em sua forma mais pura, pode destruir a psique humana. Segundo teólogos independentes, o medo da reação pública foi tão intenso que membros da Cúria Romana votaram unanimemente pelo sigilo eterno do material. A justificativa? Proteger a alma dos fiéis daquilo que não compreenderiam. Se você mostrasse um exorcismo real, um que ultrapassasse os limites do que se acredita possível, muitas pessoas enlouqueceriam. O vídeo foi classificado como heresia sensorial. Um termo interno que significa perigoso demais para ser visto, até mesmo por padres treinados. O que você faria se visse a prova de que o inferno pode se manifestar na Terra? Nem todos acreditam que o exorcismo foi real. Muitos especialistas, inclusive dentro da Igreja, tentam explicar os eventos por outra ótica. Mas, até onde o ceticismo consegue ir diante de certos fatos? Psiquiatras sugerem que o que foi visto pode ter sido um caso extremo de transtorno dissociativo de identidade, psicose ou histeria coletiva. A jovem possuída poderia estar em surto, e o ritual apenas ter alimentado ainda mais sua convulsão interna.
O cérebro é capaz de criar realidades tão intensas que nem mesmo quem observa consegue distinguir o que é verdade. Dr. Pietro Mancini, neurocientista. Céticos afirmam que vozes distorcidas, força sobrenatural e conhecimento de línguas mortas podem ser aprendidos e encenados, ou até mesmo manipulados com truques antigos e psicológicos. Mas há algo que o ceticismo nunca conseguiu explicar. Por que tantas pessoas, padres, médicos, investigadores, que presenciaram aquilo, nunca mais foram as mesmas? E se a explicação lógica não for suficiente? E se o que foi visto naquele quarto não pertencer a este mundo? Existe uma teoria que vai além do exorcismo em si. E se o verdadeiro objetivo nunca foi expulsar um demônio, mas sim provocar medo? Medo coletivo, medo controlado, medo como ferramenta? Alguns pesquisadores independentes acreditam que o medo emite uma frequência energética detectável. Em níveis altos, essa energia pode ser medida, captada, até mesmo usada. Mas usada por quem? E para quê? Teóricos afirmam que governos e entidades ocultas estudam o medo como combustível. Não físico, mas psíquico. Um tipo de energia que não apenas alimenta estruturas de poder, mas que manipula consciências. O medo é a emoção mais poderosa. Com ele, se dobra uma multidão. Sem ele, se perde o controle. Fragmento de documento anônimo, vazado em 1999. Seria o exorcismo mais forte da história uma experiência real, um experimento? E se o verdadeiro demônio não estiver possuindo uma pessoa, mas toda uma sociedade? Décadas se passaram desde que a fita desapareceu nos cofres do Vaticano. Os envolvidos foram silenciados, os arquivos selados, e a Igreja nunca mais tocou no assunto. Mas o mundo não esqueceu. Alguns dizem que foi real. Outros, que tudo não passou de encenação. Mas se foi apenas teatro, por que esconder? Por que tantos silêncios, tantas coincidências estranhas? Talvez, a resposta mais assustadora seja justamente aquela que ninguém quer admitir. Foi tudo real. E o que foi capturado naquela gravação era tão perturbador, tão fora da compreensão humana, que simplesmente não podia ser revelado. E se houver outras gravações como essa? E se o que vimos, ou melhor, o que não vimos, for apenas a ponta de um iceberg escuro e profundo, que toca o próprio inferno? No fim, talvez o exorcismo mais forte da história não seja apenas um caso isolado, mas uma janela para algo que nós não estamos prontos para compreender. Eles esconderam por um motivo. E talvez fosse melhor nunca termos sabido.